Muito bem, vamos lá pessoal, vamos falar dessa derrota do Internacional pro Flamengo. Antes eu quero pedir se novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sininho. Olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai ter o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Já vou para a escalação do Inter. O Internacional foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Rochel, Vitão, Bernabei, Thiago Maia, Fernando, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley. E lá na frente o Ener Valencia. Cara, em primeiro lugar, né? Se criou uma narrativa sem base nenhuma de que o Flamengo ia vir com um jogo de férias. E talvez até pareceu mesmo, tá? Não é? É que tipo assim, eu não sei como funciona lá, porque aqui a gente já teve casos do Grêmio entregando pro Inter não ser campeão. Mas não sei também, porque o Botafogo foi campeão ontem, então de qualquer maneira, enfim. Mas se dizia que o Flamengo ia vir de férias, que o Flamengo ia vir desconcentrado, que até o aquecimento do Flamengo estava diferente, que o Flamengo não estava nem aí, e o Inter ia com tudo, o Inter ia pra cima. Mas que baile que o Flamengo deu no primeiro tempo, hein? A gente vai falar daqui a pouco sobre o segundo tempo, o Inter recuperou, o Inter jogou bem, o Inter conseguiu buscar 2 gols, mas que baile que o Flamengo deu no primeiro tempo. Assim, Internacional completamente irreconhecível. O placar de 3-0 no final do primeiro tempo foi um pouco surpreendente e assustador, porque o Inter do Roger em nenhum momento foi isso que foi nesse primeiro tempo. E aí a impressão que dava é que o Inter estava enfrentando o Flamengo de 2019, aquele grande Flamengo, um Flamengo também que... Tipo, por que eles estão jogando tão bem assim se eles não têm chance de ganhar o Brasileirão, se eles já ganharam a Copa do Brasil, se eles deram férias para alguns jogadores, mas jogaram. E o Inter, que tinha ainda algumas chances matemáticas de título, por que o Inter entrou tão desligado? Cara, o Inter não conseguia dar um contra-ataque, o Inter não conseguia dar um lançamento pra frente, né? Todos os lançamentos pra frente, todos os contra-ataques, o Wesley não ganhou uma hoje. O Inter não conseguiu dar um contra-ataque. O Internacional, todo lançamento pra frente, ela não passava do meio campo ali. Os jogadores do Flamengo já cortavam na hora, né? O Wesley e o Sandro, o Alexandro, né? O Wesley e o Alexandro do Flamengo cortavam na hora, não deixavam um lançamento do Internacional passar, né? E aí, o time do Inter não conseguia fazer nada. O Flamengo, nos primeiros 10 minutos veio pressionar. Primeiros 10 minutos, só deu Flamengo. Flamengo pressionando, o Flamengo tentando com cruzamentos, tentando com troca de passes, jogo envolvente. A gente pensando, não, né, 10 primeiros minutos o Inter vai reagir. Cara, passou 15, passou 20, o Inter não conseguia. O Inter dava lançamento pra frente, os laterais, os zagueiros do Flamengo cortavam. Só dava Flamengo. O Flamengo entrou como quis na área do Inter, e eu até diria que o Flamengo perdeu gols feitos, tá? Teve um que o Léo Pereira se atrasou, mas acho que estava impedido, se eu não estou enganado. Teve tantos outros sem goleiro, ou lances na cara do gol, debaixo da trave, que o Flamengo perdeu. Só que aos 29 minutos, até por erro defensivo e por desatenção, o Léo Ortiz não perdoou. Gol do Flamengo, 1-0. Pouco tempo depois o Michael, e eu acho que até com muita raiva, né? Chutaço com força, não sei se precisava de tudo isso, não sei se é porque ele já teve negociação quase de ir pro Grêmio, também não sei, não interessa saber, mas, bom, ele defendeu as cores do time dele, e também acho que ali tem uma briga por titularidade, enfim, mas o Flamengo depois, em pouquíssimos minutos, marcou 3-0, acaba o primeiro tempo, 3-0 pro Flamengo. O Flamengo deu um baile, o Flamengo jogou muito mais que o Inter, não se esperava. Até podia se esperar que o Flamengo poderia ganhar o jogo, que seria um jogo difícil. Mas não se esperava que ia ser uma diferença tão grande, que o Flamengo ia ser tão melhor que o Internacional. Segundo tempo, o que tu vai fazer perdendo de 3-0, né? A gente pensou, bom, tem que cuidar para não se tornar uma goleada histórica, tem que cuidar para não se tornar um novo 5-0 e por aí vai. Apesar que quem entende de tomar 5 pro Flamengo é outro time, não é nós. Mas chegou pro segundo tempo, o Internacional conseguiu muito cedo marcar o gol, né? Fazer ali o 3-1 com o Wesley, e aí o Valencia depois buscou mais um. O segundo tempo o Inter jogou bem. O segundo tempo o Inter conseguiu voltar pro jogo, o Inter conseguiu fazer acontecer um jogo, o Internacional conseguiu entrar na área, buscar, mas dava pra ver que hoje o Inter não estava tão inspirado quanto sempre foi nas outras partidas. Dava pra ver que hoje a coisa não tava, o time estava muito abalado. Não sei por quê. Salto alto,
o que foi que aconteceu que fez o time entrar tão desligado e tão mal como entrou no jogo de hoje. É uma pena, porque o Inter ter tomado 3, porque o Inter conseguiu jogar bem no segundo tempo, conseguiu ser mais parecido com aquilo que vem sendo ao longo da temporada, o Internacional conseguiu buscar 2 gols, é uma pena que a diferença de gols tenha sido tão grande, né, para o time do Flamengo a ponto de ser 3-2, porque o Inter poderia ter tido chances de empatar se não tivesse tomado 3 assim de cara no primeiro tempo. É uma pena, o Inter dá adeus a qualquer chances de título, o Internacional não tem mais chances matemáticas de título, a gente já sabia que era difícil, eu até pensava que pra mim era mais difícil jogar contra o Flamengo hoje, fora de casa, no Maracanã, do que contra o Botafogo quarta. Porque se o Inter ganhasse hoje, pra mim o Inter ganharia de qualquer um. Hoje era o jogo mais difícil. Só que a gente não esperava que ia ser tão difícil assim quanto foi, principalmente no primeiro tempo. A partir de agora, a gente tem que só projetar ano que vem. A partir de agora, tudo vai ser projetado em 2025. Botafogo, se ganhar, pode ser campeão quarta-feira no Beira-Rio. Não sei se vai ganhar ou não. O Inter termina domingo que vem contra o time do Fortaleza fora de casa. Último jogo. Eu acho que a torcida tem que ir sim no Beira-Rio apoiar, porque o Internacional, a gente vai falar isso mais pra frente aqui no canal, mas pra mim, esse Brasileirão foi um bom Brasileirão do Inter e fica olhos pro futuro. Não é de qualquer jeito que tu consegue 16 jogos de invencibilidade, ganhando jogos muito difíceis, buscando a vitória em vários jogos, ganhando partidas com muitas dificuldades, ganhando, sendo superior a todos os adversários, jogando o melhor futebol do Brasil no segundo turno, sendo o time mais consistente, mais regular do Brasil no segundo turno. O Internacional conseguiu vencer as enchentes, que foram um problema que afetaram o Rio Grande do Sul. O Internacional conseguiu vencer a sua própria crise que o Inter passou durante o ano, lá com o Kudê, né, com aqueles todos os jogos. O Inter conseguiu dar uma virada na temporada. Jogadores como Bernabei, que estava aí escanteado, conseguiu ser o titular, um dos grandes nomes do Internacional. Então os jogadores do Inter conseguiram dar uma virada na sua fase, comparando-se a si mesmo. O Roger Machado faz aí um trabalho que eu acho que é o melhor começo de trabalho que ele já teve em um clube, o seu grande momento, o momento que ele volta a um clube ali dos principais clubes do futebol brasileiro, né? Então eu acho que a gente tem que ficar feliz sim. O Internacional já está matematicamente na fase de grupos da Libertadores, com os resultados de ontem do Corinthians, né? Com os demais resultados de ontem. O Internacional já está na fase de grupos da Libertadores. Acho que a gente tem que agora celebrar que o Internacional fez um bom Brasileirão e que no ano que vem o Inter não seja esse time que só acorda depois de muito tempo. A partida de hoje talvez representou um pouco a temporada do Inter. O Inter fez um mau primeiro turno, nem tanto primeiro turno, porque eu acho que quando o Roger chega ainda é primeiro turno. Mas o Inter fez um mau começo e infelizmente quando se acordou estava um pouco tarde na temporada. Que pena. Mas eu tô muito esperançoso com a próxima temporada do nosso Inter.